Paz e graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, amados. Mais uma vez, feliz ano novo. Aqui a palavra do Senhor em 1 de João, capítulo 1, em versículo 8, fala acerca da confissão dos pecados e o perdão por Cristo. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Porque veio Ele ao mundo, senão para tirar o pecado do mundo. Então, há pecado em nós. E aquele que confessar Jesus Cristo, recebê-lo como Salvador, Senhor, será justificado dos pecados e tem que esforçar-se para não pecar. Meus filhinhos, no capítulo 2, continuamos. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Ora, amados, Deus a falar esta manhã, nós entramos no novo ano. Atenção, se você, Deus falou com você, você tem um pecado, mas você continua neste pecado, você está em pecado presente, em iniquidade, você está em iniquidade. Se tudo o que nós fazemos, Deus escreve. O bem vai para o livro da vida, o mal vai ser escrito no livro da morte. Há milhões de anjos à volta de cada um de nós, cada um com uma missão de escrever tudo. Toma nota de tudo, amados. Nada, como Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra. Tudo está a ser registrado. E por que tudo está a ser registrado? Para o dia do juízo final. Para o dia do juízo final, todos nós vamos ser apresentados ao tribunal diante de Deus. Cada um vai prestar as suas contas daquilo que fez, daquilo que poderia ter feito melhor e não fez, daquilo que podia ter feito e não fez, daquilo que tem que fazer e não está a fazer. Todos nós, não ficará pedra sobre pedra. Justiça e o juízo do Senhor virá a todos. Até os mortos vão ter que ser acordados para prestar contas. Até o mar vai ter que devolver os mortos, porque até os mortos vão ser ressuscitados para prestar a conta. Ora, isto é a segunda ressurreição. Ora, nós, o ano novo é coisa nova. Amados, todos, nem todos, mas todos fazem alvos novos para o ano novo. Eu estabeleci alvo novo para ano novo 2024. Não falta todos os anos. Mas há uma tendência a todos nós, é não deixar o pecado no ano velho. O pecado vem sempre conosco para o ano novo. E um dos pecados que acompanha-nos para o ano novo é a murmuração, apontar o dedo, a fofoca, o preocupar com a vida do outro. Eu falo de igrejas, nesse caso estou a falar para a igreja, pastores que se acham que já sabem tudo, só pelo fato de já são pastor há 10, há 20 anos, pensam que sabem tudo do outro pastor e da outra igreja.
ninguém sabe nada da outra igreja. Cada igreja tem uma missão. Eu venho aqui alertar. Você está numa igreja, você preocupa com a tua visão. Não preocupa com a visão do outro. Quando Deus levanta um profeta para falar à igreja, esse profeta é profeta maior. Porque nenhum profeta menor vai lidar com grandes profecias diretamente para o governo, diretamente para igrejas e consistentemente a profetizar. Nenhum profeta menor, Deus não iria usar um profeta menor para fazer algo assim consistentemente. Profetas maiores têm grandes missões. E é honra do Senhor, mas nos bastidores só quem sabe o que se passa, a dificuldade, o sacrifício, a lágrima, o choro, é o profeta que está na missão. A missão do profeta maior só termina no dia em que Jesus Cristo vier buscá-lo. Mas enquanto ele está na terra, ele está sempre em missão. Então, isto significa que as coisas, e quando Deus está a tratar, quando se trata do pecado, o pecado não é coisas velhas. Quando Deus está a tratar com uma igreja, quando Deus está a tratar com uma pessoa, é do pecado que ele cometeu. E do pecado que ainda é iniquidade, que ele continua a pecar. O ano passou, o ano velho ficou para trás, mas ele continua no ano novo, no mesmo pecado, a matar, a roubar e destruir. Quando é pecado que afeta multidões, nações, Deus não esquece. A justiça e juízo do Senhor vem. O faraó estava a pecar contra o povo. Quanto tempo o povo ficou à espera? Quanto tempo o povo gritou no deserto? A todo tempo, o que é que Deus estava a fazer? Deus estava a preparar um caminho. E houve pessoas que até disseram, deixa lá, eles pecaram, eles estão a pecar. Um dia a justiça e juízo do Senhor vai vir. E a justiça e o juízo do Senhor trata de quê? Do presente. Acerca do que? Do passado. A justiça do Senhor acontece no presente ou no tempo futuro. No tempo do Senhor, a justiça e o juízo do Senhor vem para tratar de algo do passado, do pecado do passado, do mal do passado. Então, o que estou a alertar hoje é para você separar a questão não viver do passado. Aquele que vive do passado é com relação aos problemas. Mas quando se trata de uma missão, amados, a missão está acontecendo no presente, que é para tratar do passado. Com relação à obra de Deus, quando Deus envia um profeta, é para tratar do pecado do passado. Jesus Cristo, quando veio, o que é que ele veio fazer? Ele não veio tratar nada do que está a acontecer. Ele veio tratar de tudo o que passou. E para evitar que isto continue a acontecer, para evitar que o povo de Deus pereça, para evitar que Deus elimine a terra. Então, no que toca a mim, vamos ver aqui em Samuel 15, no que toca à igreja, no pecado da igreja. Uma igreja que Deus falou para se arrepender, mas não se arrependeu e continua a pecar, continua a enxovalhar a sua igreja. Amados, nós entramos no ano 2024. É um ano de justiça e juízo do Senhor.
é um ano de justiça, é um ano novo para nós. Coisas ficaram para trás. O pecado que nós cometemos, se nós sentimos que Deus perdoou, glórias a Deus, desde que nós não voltemos a cometer o mesmo pecado. Mas se você continua no mesmo pecado, o ano 2023 passou, você está a viver no mesmo pecado e você não decide mudar como individual, Deus está a escrever: o passado não passou, o passado continua. Igreja no todo, coletivo, igreja que é nações, Deus profetizou. Você continua no mesmo. Não. E aliás, no caso do meu ministério, a profecia contra a Igreja Maná é algo que está em andamento. É uma missão que está em andamento. E o mundo verá. É um Acã que está aqui. E este ano é a justiça do juízo do Senhor. Quanto tempo nós achamos que vamos continuar a pecar? Igreja, nações, igrejas. E o Senhor vai ficar parado a ver. O Senhor das suas igrejas, da mesma forma como o faraó nunca esperou que a mão, a justiça e juízo do Senhor chegasse sobre ele, assim a Igreja Maná está à espera que justiça e juízo do Senhor nunca chegue a ele. E muitas outras igrejas que estão a pecar, a levar almas, Igreja Católica outra, está a esperar que Deus nunca se manifeste. Da mesma forma como outras igrejas estão também a pecar, estão a achar que Deus nunca se vai manifestar, porque está tudo bem. Mas eu alerto, a justiça e o juízo do Senhor trata com o pecado do passado. E o pecado do passado que não se arrependeu, mesmo que a pessoa já tenha morrido, mas o outro subiu ao trono, deixou descendente e continua, o juízo do Senhor vem cair sobre esse descendente. Porque o Senhor não se deixa escarnecer, porque tudo que nós fazemos aqui na terra é escrito no céu. Tudo, nada fica, não fica pedra sobre pedra. E horrenda coisa é cair na mão de Deus vivo. O faraó experimentou a mão poderosa do Senhor. A mão pesada do Senhor veio sobre ele. Ele nunca esperou. Então, aqui, vamos ver aqui em Samuel. Samuel 15, eu nem preciso ler. Em Samuel 15, quando Deus levantou o profeta Samuel para ungir o Saul, não é? Deixa-me ver se eu encontro. Para ungir o Saul. E quando Deus disse para ir, ele ungiu o Saul e ele disse: olha, eis que me lembro o que o Amalequita fez ao povo israelita. Vá, pois, ao rei Amalequita e destrói tudo. Não deixa ficar nada, não deixa ficar pedra sobre pedra. E o rei Amalequita, o que o rei Amalequita tinha feito? Quando o povo estava em Êxodo, também em Deuteronômio 25 estava escrito, quando o Moisés estava no deserto e queria passar de uma parte do deserto para chegar a outra e queria passar no território do rei Amalequita, dos Amalequitas, eles não permitiram o povo israelita passar. E então o povo teve que dar uma grande volta para poder chegar aonde queria. Deus resistiu. Deus não deixou passar. Quando Deus levantou Saul, você vai lá ler. Está aqui, você vai lá ler. Leia a história toda para você entender. Aqui está, Samuel manda ao Saul destruir os amalequitas. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras
do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu me recordei do que fez o Amaleque a Israel. Já viu? Já viu o que é que Deus disse? Eu me lembrei. Deus não esquece. Nós esquecemos daquilo que fazemos às pessoas. Mas aquele que é ofendido pode continuar a vida, mas ele não sofre de amnésia. E especialmente quando ainda continua a magoar. Ele vai relevando. Ele vai levando a vida, buscando o melhor, pondo para trás o passado. Mas ele nunca vai esquecer do mal que lhe fizeram, porque ele não sofre de amnésia. A vida continua. A vida nova chegou, vida nova, novos planos, continua. Mas aquilo que passou, nós não vamos viver daquele passado, porque vai afetar o nosso presente. Nós temos que aprender a processar os nossos pensamentos, nossos sentimentos, para ter uma atitude correta perante a nossa vida, perante situações. Nós não vamos viver do passado. Deus também não vive do passado. Mas, amados, tudo quanto é injusto e tudo quanto é coisa má diante do Senhor, justiça e juízo vem no presente ou no futuro. Então, igreja, você pastor, não sabe da missão da outra igreja. Você cala a boca, antes que também a bomba caia na tua boca e na tua igreja. Não te metas na obra do Senhor. Quando Deus está a tratar com alguém, você cai fora. Mesmo individual, no membro da tua família, mesmo você, marido e mulher. Quando Deus fala, a mulher, por exemplo, está a pecar. E Deus já falou. Deus usou-se inclusive do marido para falar à mulher: olha, mulher, você está assim. É melhor você mudar de atitude. Porque a palavra de Deus diz assim, 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 assim. Se você não mudar, olha, Deus vai tratar com você. O marido fala, a mulher continua. Esse é um exemplo. Pode ser a mulher, pode ser também o marido. Continua a pecar. Chega um dia que até Deus vai dizer a ele: não ore mais por ela. Agora eu estou a tratar com ela. E nesse período que Deus está a tratar com ela, se o marido continuar a intervir, o marido também leva. Quando Deus está a tratar com alguém, com o pecado, você cai fora. Não te intrometas. Deixa Deus fazer o trabalho dele, porque senão você também leva. É a justiça e juízo do Senhor. Chega para todos. Não ficará pedra sobre pedra. Não ficará pedra, quer você seja um individual. No tempo do Senhor, quando chegou, o Senhor lembrou, o Senhor dizia: agora é agora. Ele não se deixa escarnecer. Igrejas não podem continuar a pecar e achar que vai ficar por tudo mesmo. E o mestre da sua igreja, o Senhor dos reis, Senhor do Senhor, a cabeça da sua igreja, vai continuar a ver e a não fazer nada. Há de chegar sempre um tempo, amados. Ou nós estamos a pregar o verdadeiro evangelho, ou o evangelho é falso. Amados, ou Deus que nós pregamos é verdadeiro, ou é um Deus falso. Não confunda o passado dos problemas que nós temos que esquecer para não afetar o presente com a profecia, com a palavra do Senhor. Não confunda. Não confunda a justiça e juízo do Senhor com problemas simples. Você, pastor, cala a boca. Não fala da minha missão. Você tem a tua missão na tua igreja. Foca na tua igreja. Foca na visão que Deus te deu. Se você me disser: olha, venha para a minha igreja, venha gerir a minha igreja, você tem que me dar o treino de para ir 5 ou 6 meses da visão que Deus deu para a tua igreja, para eu fluir na tua visão. Porque senão se for lá, não importa a prática que eu tenho em pregar, mas eu vou cometer pecado, eu vou cometer erros, porque eu não estou dentro da tua visão, da visão que Deus te deu. Então a visão que Deus me deu, você não entende. Você cala a boca.
Não intervenha antes que a bomba do Senhor, antes você vai levar com estilhaço. Porque você, ao intervir e a falar ao contrário de algo que você não sabe, você vai cometer o pecado de blasfêmia. E pecado de blasfêmia Deus não perdoa. A justiça e juízo do Senhor pode não chegar na hora para você, mas vai ficar escrito. Vai ficar o pecado do passado, no dia que acontecer o juízo, vai chegar a você. Então eu estou a falar a você hoje, pela misericórdia do Senhor. Cai fora. Você não faz parte do meu ministério? Você não está no meu ministério? Você, pastor, tem a tua igreja? Cai fora do meu ministério. Cai fora da minha igreja. Fica na tua. Fica quieto. Fica quieto. Porque a minha boca, quando abre, é para falar aquilo que Deus permite. E aquele que o recado é para ele, ele entende. O recado não é para você. Cala a boca, fica quieto. Cai fora. E se há alguma coisa em que você tem que aprender com isso, aprenda. Se você quer falar disso, fale. Mas fale com respeito ao Senhor. Porque você não está em mim, você não está dentro do meu ministério, você não está dentro da visão do ministério que Deus me deu, você não sabe o que Deus está a fazer, você não sabe o que Deus ainda tem para fazer. O Amaleque pecou há muitos anos. Deus escreveu. A igreja Maná vem estando a pecar há muitos, desde o princípio do seu ministério. A igreja Maná vem estando a pecar. Você pensa que até quando Deus vai permitir que as igrejas continuem a pecar? Se Deus está a preparar a sua igreja para subir, Ele vem buscar uma igreja cheia de pecado. Se Deus está a lavar, se Deus está a lavar as suas igrejas, Ele não vai lavar, Ele não vai libertar um povo que clama. Que tipo de Deus é esse que estamos a falar? Estamos a falar de Deus vivo ou de Deus morto? Estamos a brincar os evangelhos? Você, pastor, que abre a boca, fala que não se deve de passar. Qual é o evangelho que você está a pregar? Qual é o Deus que você está a servir? Um Deus que promete, mas não cumpre? Porque se Ele é um Deus de justiça, Ele promete que Ele vem, Ele virá. Mas antes dele se manifestar nos ares, Ele vai ajustar as contas com cada um de nós. Uns vão primeiro, outros vão sofrendo consequências até se redimir. Cada um, segundo o arrependimento do seu coração, segundo a atitude do seu coração, vai ter aquilo que Deus quer que tenha. Se for para ceifar a vida, se for para levar antes, Deus vai levar. Então, Deus, nós estamos a servir um Deus vivo. Uma iminência viva, poderosa, que tudo para que Ele faça justiça. A justiça é justo. Ele tem que escrever para ficar registrado. Para que no dia de juízo, Ele vai trazer tudo isso. Vai trazer o registro, a evidência. E vai nos confrontar. E nós vamos dizer, mas isto eu fiz, mas eu me arrependi. Mas está lá escrito. Você arrependeu, mas não mudou de atitude. Não teve um arrependimento para a justiça de Deus. Então você não vai ser perdoado. O arrepender é uma coisa. O mudar de atitude é outra. Mudar de atitude é outra. Durante o período que Deus levou-me a profetizar para a igreja Maná, naquele momento a igreja Maná teve que se arrepender. Mas não se arrependeu. Muito pelo contrário, levantou-se contra mim. A orar, toda a nação a orar contra mim. A blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Você acha que Deus vai ficar quieto? É passado? É. Eu pus para trás? Pus, porque achei que já passou. Mas Deus veio me voltar a dizer, para profetizar, para fazer lembrar-lhe que eu estou a vir com toda a força para cima dele. E é isso exatamente que Deus está aqui a fazer, fez com Amaleque. É isso que Deus fez quando enviou o Moisés várias vezes ao faraó, até Moisés já nem queria. Amados, Deus deu uma profecia. Eu falei, Deus é Senhor.
tenha misericórdia de mim, mas vou ter que falar, não é? Vou ter que falar acerca disso. E acredito que Moisés deve ter sentido isto todas as vezes que Deus enviou. Ai, Deus, Senhor, ele não vai ouvir. Ai, o Senhor já falou, vamos deixar isso para trás. O Senhor faça aquilo que o Senhor tem que fazer. Mas quando o Senhor quer fazer, tem que ser do jeito dele, não do nosso. Nós somos servos, nós somos amigos, nós fomos levantados para a glória do Senhor. Estamos ao serviço dele o tempo todo, mas ele também nos dá alegria, ele nos dá paz, nos dá gozo. Mas quando um servo de Deus é levantado para servir a Deus, ele é um soldado. Ele tem que estar sempre aperaltado. Pode ser coisa que constrange. Amados, quando Deus veio essa profecia para eu falar outra vez, eu não me senti confortável. Mas o Senhor disse, Ana Isabel, levanta-te e brilha. Levanta e profetiza. Ele lá sabe o que está a fazer. Vão falar de mim? Vão. Vão criticar? Vão. Mas você, igreja, a misericórdia do Senhor está hoje para você. Não mete o dedo onde você não é chamado. Onde você não sabe. Você não conhece o meu ministério. Eu não revelo tudo. Porque eu não posso. Só revelo aquilo que o Senhor permite que eu revele. Coisas que teu olho não viu. Coisas que teu ouvido não ouviu. Nem subiram ao teu coração. É aquilo que está para acontecer. Deus é um Deus fiel. Ele vela pelas suas palavras para fazer cumprir. A palavra dele não volta para ele vazia. Agora, se Deus fez assim com Faraó, Deus não esqueceu. Quanto tempo Deus levou a preparar o Moisés? 40 anos. E quando Deus enviou, o que o Moisés disse? Ah, Senhor, eu nem sei falar. Ai, Senhor. E é assim, sempre. Então você que é pastor já há 15 ou 20 ou 50 anos, deveria entender como é que Deus funciona. Deveria entender que Deus não se deixa escarnecer. Deveria entender que Deus é um Deus de amor, mas Ele também é um Deus de justiça e de juízo. Justiça e juízo para todos virá num tempo, mas justiça e juízo do Senhor virá para um povo sempre no tempo de Deus. Justiça e juízo do Senhor virá para uma pessoa individualmente, cada um de nós, no tempo de Deus. Antes daquele dia que está reservado para todo mundo, para ele vir arrebatar a sua igreja, para ele vir, porque ele nem acredita no arrebatamento da igreja, mas eu não estou preocupado. Cada um tem a sua fé, cada um vive do jeito que tem a comunhão com Deus. É a minha experiência com Deus, existe o arrebatamento. O Senhor está prestes, Ele está a bater as portas, Ele está na esquina. Jesus Cristo, Ele está na esquina. Aquele que está a dormir, olha, acorda, desperta, porque Ele vai cair. Ele vai cair. Muitos, quando virem, vão meter a mão à cabeça. Aí eu não acreditei. Aí aquele me falou. Aí aquele me falou. E é acerca de quê? Do passado. Aquele me falou de Jesus. Do passado. Mas continua a viver o presente. É como no tempo de Noé. O Noé falou. Quanto tempo Noé levou a construir a arca? Para que justiça e juízo do Senhor viesse. Entretanto, falou no passado. Todo mundo continua a viver. Ah, ele já falou. Ah, isso é passado. Ah, eu não quero saber disto. Não é falado. Ah, ele é maluco. Ah, ele é maluco. Justiça veio. Justiça e juízo veio. Quando veio, chuva começou a cair. Não parou. Todo mundo correu para a arca. Já era tarde. Assim vai acontecer. Assim vai, porque justiça e juízo do Senhor trata com o pecado do passado e trata com o pecado do presente segundo o tempo e segundo o tipo do pecado e tipo de coisas que ele está a tratar. Então, com o Altíssimo, amados, não há passado. Não há coisas velhas já passaram com o Altíssimo. É tudo do jeito dele. É tudo do tempo dele. Aquele que realmente se diz que conhece a Escritura, olha para a Escritura, examine a Escritura. Examine a Escritura, veja como é que Deus usou-se poderosamente do Moisés. Você acha que é impossível Deus voltar a usar alguém assim nos tempos de hoje?
Nosso Deus não muda. Ele muda de estratégias. No passado ele usou o profeta Moisés. Este ano, e já há algum tempo, ele tem quantas mulheres ele tem se levantado? Ele tem levantado para fazer grandes obras. Já há alguns largos anos, quantas mulheres de Deus têm feito grandes obras de Deus? Eu não sou a exceção. Eu não sou a exceção. A obra aqui é grande. Quem entra não vê. E vê uma mulher cansada, exausta, muito cheia de trabalho. Nem tem tempo para se arranjar. Mas tudo vai passar. O importante é fazer a obra. O importante é estar dentro da visão do Senhor. O importante é estar dentro do propósito do Senhor. Deus não esquece. Deus escreve para no tempo certo tratar com cada um. Nós esquecemos o passado. Já passou, eu não vou viver do passado. Eu não vivo do passado, amados. O passado não paga dívidas. O passado não traz coisas boas. Nós temos que aprender a manejar, a processar os problemas, os sentimentos. Nós não podemos viver daquilo que sentimos, que nos magoa, porque senão vamos viver uma vida sempre muito miserável e nós não alcançamos alvos na vida, a vida torna-se aborrecida. Por isso é que muita gente cai na depressão, quem fica maluco fica, quem se suicida se fica. Ora, isto não é vida. Se há algo que nós devemos buscar muito, é a paz. A paz é o maior tesouro no céu, na terra e debaixo da terra, amados. Bem, debaixo da terra não sei se há lá paz, mas de qualquer das formas, eu falo na terra, a paz é o maior tesouro que qualquer um ser humano pode ter. Não é dinheiro, amados. O dinheiro precisamos do suficiente para poder cobrir as nossas necessidades. A riqueza traz demasiados aborrecimentos. A riqueza tira sono. A riqueza tira paz. Porque você está sempre preocupado com isto, com isso. E você está preocupado em não ficar pobre. Mas aquele que espera no Senhor, aquele que busca o Senhor, aquele que conhece a paz verdadeira que só vem do Senhor, ele ama a paz dele, ele é contente com tudo que tem, ele administra a sua vida de uma forma que a paz não lhe falta. Ele pode ter dificuldade aqui, pode ter problema ali, mas o pensamento dele é tão cheio de fé no Senhor e de esperança no Senhor, que os problemas até parece que não existem. Ontem esteve cá um senhor para fazer um contrato que é necessário para a igreja. Amados, ele dizia, mas a senhora tem, a doutora, pronto, vem tratar como advogada, a doutora tem um sorriso tão contagiante, tão cheio de boa energia, que falou deste problema, mas não parece que tem esse problema. Porque eu não vivo dos problemas. Se eu vivesse dos problemas, só o problema teria morto, amado. Eu não teria passado. Aliás, o ano 2016 para 2017 eu não teria sobrevivido se eu vivesse dos problemas. Eu que cheguei até 2024 é porque eu lido muito bem com os problemas e não vivo do passado. Por isso, não se intrometa quando se trata de profecia, quando se trata da obra do Senhor direto. Você não conhece, você não está, nem mesmo os fiéis que estão nesse ministério não conhecem ainda em 100% a visão. E há muita coisa que aquele que está comigo desde o princípio, por exemplo, a presbítera Cristina, só agora, aos pouquinhos, ela está a conseguir entender certas coisas, certas profecias que do ano, desde 2021, que Deus tem estado a falar pela minha boca, ela só a pouquinho está a entender agora um pouquinho. E ela está comigo todos os dias, amado. Você está de fora, cale a boca. Não atraia condenação para a tua vida. Você, pastor, cala a boca. Concentra-te na tua obra, nas tuas ovelhas. Concentra-te na visão que Deus te deu e vá em frente. Não permita que o estilhaço, a bomba que vai cair na maná e o estilhaço que vai sobrar para muitos chegarem à tua igreja. Fica quietinho, meu amor. Porque o Senhor nos explicou
como é que a bomba vai cair na Maná. Mas eu não vou dizer, porque o Senhor disse, não diga nada. Não diga nada. Ele vai, é a ação dele. Porque tudo que Deus iria, a praga, quando Deus disse a Moisés que vai enviar a praga, Moisés não foi e disse, olha, Deus vai enviar isso, Deus vai enviar aquilo. Deus falou com Moisés. E a praga veio. Deus é um Deus fiel à sua promessa, amados. A povo, Deus disse lá na igreja de Sardes, se você leia o Samuel 15 para resistir esta mensagem. Vamos lá, você lê também a Moisés, você vai ver o Deuteronômio 25, aquilo que os amalequitas fizeram. Vamos lá a Apocalipse capítulo 3, as cartas que o apóstolo João, quando foi revestido pelo poder do Espírito Santo, foi arrebatado no Espírito para profetizar às 7 igrejas da Ásia Menor. Deus, depois de eu ter profetizado tanto quanto a igreja Maná, amados, não é fácil. Eis que ele enviava a minha missão, e eu dizia, mas o Senhor, o que é que eu vou já fazer? Qual é a mensagem que o Senhor quer que dê? O Senhor dizia, vai, quando eu chegares lá eu digo. E quando eu chegava lá, ele sempre dizia o que ele quer dizer. E ele, muitas das vezes ele dizia, Ana Isabel, a minha bandeira caiu, está tombada no tujal. Vá e levanta a minha bandeira que caiu no tujal. Como é que eu vou a tujal levantar a bandeira, amados, que caiu? Que bandeira é esta? Amados, Deus não fala tudo. Ele nos manda em missão. Ele, às vezes, não diz tudo. Porque há processos que, se ele, por exemplo, dissermos a nós, ou nós vamos cair duros, ou nós vamos fazer como Jonas, ou nós vamos ficar... Não, só pode ser diabo falar conosco. Não, não pode ser. Não é fácil. Não é fácil. Por isso é que ele disse depois que eu sou inteligente. Porque, amados, não é fácil discernir os espíritos. Porque quando Deus fala, o diabo vem atacar para impedir a vontade de Deus. E você tem que ter muito temor. Você tem que viver de Bíblia na mão. Você tem que viver de joelho no chão. Você tem que viver renunciando o pecado. Você tem que viver morrendo para ti mesmo, para dar lugar a Deus. Então, por isso é que eu estou por conhecer a Deus. Não tomo por usurpação conhecer a Deus tão bem e tudo, porque Ele só nos revela aquilo que Ele quer e aquilo que a nossa fé suporta. Ele não nos revela tudo. Jesus me chama de amiguinha, eu sou, porque eu amo muito e não faço melhor, porque não sei, não consigo, não posso, a obra é grande e eu sou uma só. Mas coisas que Ele me revela, não posso revelar tudo, amados. Há coisas muito pesadas, que a incredulidade do povo de Deus é tanta que não suporta. E com essa nossa atitude de revelar, ainda vai conduzir o povo a pecar, a blasfêmia. Por isso é que eu estou aqui, como Deus me disse, para usar as redes sociais, para pôr essa profecia, para falar a Jorge Tadeu e a quem quer que ele seja. É por isso que eu estou a ter misericórdia, a exortar as igrejas que estão a intervir com essa profecia que eu fiz antes de ontem. Eu estou a trazer este aviso como irmã em Cristo, que quer e deseja que todos nós subamos com o Senhor. Não te intervenhas, não te intrometas naquilo que não conheces. Tu não conheces a visão que Deus tem para esse ministério. Você não está aqui. Então não fala, tomando por usurpação, ter experiência de tudo. Com Deus nós somos sempre uma criança, amados. Por isso é que ele diz, aquele que não for como uma criança, jamais entrará no reino de Deus. Seja manso e humilde, dê sempre o outro benefício de dúvida. E acima de tudo, amados, ore. Se você, mesmo que é algo que a pessoa está a fazer, você não concorda, tenha misericórdia. Ore pela pessoa. Ai, Senhor, ajude.
Ai, Senhor, essa pessoa está a falar assim, assim, nas redes sociais. Isto não é bom. Senhor, eu oro para que o Senhor entre nesta causa. Eu oro para que o Senhor toque nela, seu Santo Espírito revista e dá-lhe o discernimento, dá-lhe sabedoria, para que ela, se estiver a pecar, não peque, mas para que ela, se está a fazer algo que é da tua vontade, Senhor, seja feito de uma forma que o Senhor quer. Ao fazer assim, você não peca, mas ao criticar, você peca. Então não peque, neste ano não peque, amados. Se há coisa que nós temos que deixar para trás como coisa velha, é pecado. Não transfira o pecado de 2023 para 2024. Nós vamos estar sempre a pecar. Mas não repita, não viva de iniquidade em iniquidade. Aqui como referência, Deus prometeu. Eu só profetizava. E eu estava cansado, disse, Senhor, mas o que é que o Senhor, se o Senhor tem algo a fazer à igreja Maná, se o Senhor quer parar, para. O Senhor é poderoso para o fazer. O Senhor não precisa de me usar mais. E eu estava muito triste, muito abatida. No trono da graça, orava. Mas eu vivo orando. Porque tem que ser. Essa é a missão do apóstolo. Senão a coisa não vai. O Senhor então me disse, eis que o Espírito falou-me, a igreja Maná é a igreja de Sardes. Amados, eu fui ler a igreja de Sardes. Eu, quando li a igreja de Sardes, a profecia, desde 2020 até aquele momento, estava-se a cumprir. Vamos ler a igreja de Sardes. Está em Apocalipse capítulo 3, de versículo 1 a versículo 6. Quinta carta à igreja de Sardes. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Eu, quando digo que estão todos mortos, está aqui. É o Senhor quem falou. Mas eu, antes de ver a igreja de Sardes, eu já tinha lido o Apocalipse todo, mas já não me lembrava que a igreja de Sardes era mesmo a igreja Maná, a igreja de Sardes. E o Senhor estava à espera que eu chegasse à conclusão, mas não concluí. E o sonho que o Senhor me deu, acho que foi em 2020. Foi em 2020, quando o Espírito, eu fui arrebatada no Espírito, tal qual o apóstolo João foi. Eu estava, todos nós, era uma grande multidão, amados, nações. Uma plateia muito grande. Eu estava na cadeira da frente, eu era a única que estava sentada na cadeira da frente. Duas fileiras atrás de mim. Começou o povo. Amados, é muito povo. É muita gente. Todos sentados, mas todos desmaiados na cadeira. Na altura, o apóstolo Jorge Tadeu estava a pregar para todo esse povo. Do ecrã, de um grande ecrã, ele estava a pregar. Mas ninguém o ouvia. E todos estavam mesmo desmaiados. Estavam acordados, com os olhos abertos, mas desmaiados, assim, muitos assim, com os braços descaídos. E de repente, ele pregou, mas como ninguém se mexia, ele então disse, e ele meteu a mão do ecrã, saiu para fora do ecrã. Ele disse, vocês estão muito murchos. Vá, levantem lá, façam um bocadinho de exercício, andem no lugar, saltem, pulem. Vá, levantem lá. Vocês estão muito, muito murchos. E eis que, então, eu, com muito custo, levantei e pus-me a pular no lugar. E algumas pessoas também foram levantando, mas outros milhões
todos desmaiados. Fomos poucos os que pusemos em pé, amados. Eu fui uma das que pus em pé. E aqui o que é que diz? Vamos continuar a ler. Eis, eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não o vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Por isso é que ele me disse antes de ontem, uma bomba vai cair na Maná. Profetiza contra a minha igreja. Tá aí? Já viu o que ele está a dizer aqui? E você vem me dizer que falar do passado, blá, 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 blá. Deus, quando traz justiça e juízo, é do passado. É do mal que nós fizemos do passado. E que nós não nos arrependemos. Está aqui. E a igreja Maná se arrependeu? Não. E ainda fizeram pior. Depois de eu profetizar, ainda fizeram pior. Aí. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Eu não profetizei só contra a igreja Maná. Eu profetizei contra a igreja católica. Essas duas igrejas o Senhor me incumbiu de profetizar. Profetizei diretamente para o Papa Francisco. Deus virá, ele virá. Eu tenho alguma coisa a ver com isso? Eu não. Eu só fui um vaso. Eu só fui um vaso. A igreja Maná me doeu mais porque eu servi lá. A igreja católica me doeu muito, não tanto. Tenho pena dos fiéis, que são meus irmãos em Cristo. Estão à procura do Deus verdadeiro. Estão a ser enganados e conduzidos. Como cego, o cego a conduzir cego. O Ezequiel 34 vai se cumprir na igreja católica também. E Deus me falou claramente. Eu agora estou a lidar com a igreja Maná. E depois vou lidar com a igreja católica. Você pensa que nós podemos fazer aquilo que nós queremos com o povo de Deus? Povo de Deus, amado. Tem um tempo. O tempo que Deus leva a agir é o tempo que Ele está a preparar alguém para fazer a obra que Ele precisa. O tempo que Ele leva a agir é o tempo que Ele está a dar. Enquanto Ele está a preparar esse líder, é o tempo que Ele também está a dar à pessoa de se arrepender, à igreja de se arrepender, ao líder daquela igreja de se arrepender. Por isso é que a misericórdia dele dura para sempre. Ele nos dá tempo. Mas como a igreja católica não se arrependeu, a igreja Maná não se arrependeu, a justiça vai chegar. Vai chegar. E ele me está a dizer agora, a justiça da Maná não vai chegar. Já chegou. Quem é que vai fazer? Eu? Não. Eu só estou a avisar. Porque Deus me incumbiu de falar. Só isso. Quem crê, crê. A igreja, como é incrédula, o povo, como é incrédulo, está debaixo de uma treva. Trevas cobriu a terra e cobriu os povos, Isaías 60. O povo não crê e ainda mais blasfema. O povo fiel a Deus, que prega a palavra, que lê a palavra, mas quando chega o dia de justiça de Deus, não reconhece Deus. Eu não sei que tipo de povo de Deus, eu não sei que tipo de fé é essa, eu não sei que tipo de evangelho é esse que você prega. Que não crê na escritura, quando Deus se está a manifestar. Só crê a teu favor, mas quando Deus está a usar o outro, a inveja é tanta que você torna-se incrédulo. Amados, não tenha inveja do dom do outro. Você não sabe aquilo que eu passo aqui. Não tenha inveja. É a glória do Senhor? É. É a honra do Senhor? É. Mas eu até hoje pergunto, ai Senhor, por que eu? Não tenho estrutura para tanto, Senhor. Ele me diz, tu és minha amiga, Ana. Por isso é que eu ontem, antes de ontem, na profecia, voltei a falar para relembrar
Que éramos 6 escolhidos, amados, para essa missão. Éramos 6. A 7ª pessoa estava a falar para nós. Muito nos repreendeu. Ele foi falando, aproximando-se de mim. Até agora, sou a única pessoa que está ainda em condições. Ainda em condições. Amados, eu quase não escapei. Éramos 6 escolhidos. Mas eu por pouco também não seria escolhida. Até agora, a única que está em condições de fazer és tu. Ele me colocou a mão no ombro. Esforça-te, tem bom ânimo. Amados, eu acordei sem saber o que eu iria fazer. Mas o Espírito me foi guiando. E até agora estou cá a ser guiada pelo Espírito. Quando é coisas do Espírito, o homem natural não entende. Você precisa de ter uma comunhão com Deus para conhecer a Deus. E você precisa de viver como em esperança e crer nas Escrituras. Se você é aquele crente que vive o Evangelho do jeito que, quando chega o momento, não, você esquece o Evangelho, você não é crente, você não é servo, você não é amiguinho de Deus, você é Tomé. Quando Jesus Cristo apareceu, Jesus Cristo esteve com os discípulos durante 3 anos. Em todo o ministério. Aliás, aqueles que viram quando ele era pequeno e já pregava. Ele cresceu. Até as famílias tiveram inveja. Não creram nele. Até os discípulos. E quantas vezes ele dizia que é mister que o Filho do Homem padeça e que vai ressuscitar. E quando ele ressuscitou, nenhum deles creram. E a quem que ele teve que aparecer? A uma mulher. A Maria. Ainda duvidam que Deus use mulher para fazer grandes obras. Deus usou mulher no princípio. Está a usar mulher no fim. Nós estamos no final dos tempos, amados. Ele é o mesmo, ele não muda. Ele só muda de estratégias. Enquanto todos estão à espera que apóstolos só sejam homens, Deus levanta a mulher como apóstolo, tal como Moisés. Eu me vejo uma Moisés mulher. A obra que estou a fazer. Quantas vezes Deus enviou o Moisés a Faraó? Até o Moisés disse, mas Senhor, ele não vai acreditar, ele não vai fazer. Senhor, ele não vai fazer. Até Moisés mesmo que foi levantar, que viu Deus. Amados, quando isso aconteceu comigo, eu também estava assim, Senhor, tu não vais fazer. Ai, Senhor, há quanto tempo esse homem vem pecando? Há quanto tempo, Senhor? E sabe o que é que o Senhor fez? O Senhor me levou até Alvalade. Eu fui e conduzi-me até o púlpito, amados. Eu estive no púlpito do Alvalade. Se me dissessem, Ana Isabel, vá e entra na igreja Maná e vai para o púlpito, eu caía duro. Quem vai entrar no púlpito da igreja Maná? Se nem assistente tem em ordem para poder subir o púlpito. Quem vai entrar no púlpito da igreja Maná? Se não for o poder de Deus, amados. Eu fui. Deus me disse, vai. Eu fui. Fazer o quê? Não sei. Eu levei tudo que o Senhor tem escrito, tem mandado escrever. Eu achava que a visão que o Senhor me deu a mim, eu achava que era para entregar a eles. E eu ia entregar, amados. Eu ia levar ao Senhor disse isso, o Senhor disse para fazer assim, assim. Eu ia entregar. E cheguei lá, esperei para falar com a Crissa, a mulher do Jorge Tadeu. Mas na hora da reunião eram 8h30. Ela passou e o bispo que estava com ela mandou-me esperar. Mas eu disse, mas a que hora que ela vai passar? Se a reunião é às 8h30, era às 8h30, ou às 10h30, uma coisa assim, já não me lembro. Já foi, mas tenho esta mensagem passada lá na página da Igreja Evangélica Arise and Shine. Se você quiser acompanhar toda a profecia, está lá na página, no Facebook, Igreja Evangélica Arise and Shine. E cada missão que eu fiz, eu fiz o relatório, está lá também. E este relatório, quando fui a Valade, está lá. Então, eu como vi que não vinha,
eu como estava na parte de cima, eu lembrei-me que tinha um anfiteatro. Então eu disse, olha, eu vou sentar lá à frente. Mas eu falei com o assistente, perguntei se eu podia entrar e sentar. Ela disse que sim. Então eu entrei e sentei. E eu disse, eu já não me lembrava desta parte da igreja do Alvalade. E eu achei tudo tão bonito, fiquei encantada e fui sentar na cadeira da frente. E estavam os levitas a prepararem para subir. E um deles me perguntou, já não me lembro o que ele me perguntou. Ele me perguntou se eu. Ele perguntou-me se eu sou a convidada. E eu disse a ele que sou. E depois eu disse, peraí, sou convidada? Não, eu não sou convidada. Eu disse, não, não sou convidada, eu sou a enviada. E então, e depois disse, estou à espera para falar com a Bispa Cristo. Ele disse, tá bem, filho, pode sentar que ela já vem. Mas de repente, eu olhei a hora e disse, ela não vai falar comigo, ela agora vai passar para pregar. E de repente eu ouço, Ana vai para o púlpito, desça, não, Ana desça as escadas. E eu obedeci, desci. Continue a andar. E eu cheguei ao púlpito. Eu disse, mas o que é que eu vou fazer aqui? No púlpito. Eis que eu então olho para a plateia de cima. E eu disse, peraí, esta plateia é a plateia do sonho. Foi aí que eu lembrei-me do sonho. Quando Deus me deu, que eu também falei na profecia de antes de ontem, que a plateia estava vazia. E ele estava a pregar para uma plateia vazia. Que a igreja Maná vai ficar vazia. É a profecia. Por isso que há muitas coisas que eu não falei. E eu oro para que a outra profecia que ele me deu se venha a cumprir. Que ele vai se arrepender. O justo de Deus vai arrepender. Deus me falou que ele vai se arrepender. E há certas pessoas que dizem que ele não vai se arrepender. Mas Deus me disse que ele vai se arrepender. E por que ele vai se arrepender? Porque aquilo que vem sobre ele é muito grande. E só pode ser quem? Deus. Só pode ser a justiça. Ele vai ver a justiça de Deus e vai se arrepender. Porque ele está cego, está a conduzir outro cego. Ele está morto espiritualmente, amados. Deus me disse que ele está morto espiritualmente. E aqui está a igreja de Sardes. Ele quando me disse a igreja Maná é a igreja de Sardes, está cá. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreveu: isto diz o que tem os 7 espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome, de que vives. Ele vive, ele vive. Estás morto. Morto o quê? Espiritual. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. Arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes, ou seja, lá na igreja Maná, algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Esta pessoa, eu sou uma delas, saí, Deus me tirou de lá. Mas aquelas pessoas que se conseguiram pôr em pé são as que não se contaminaram, estão lá. E eu cruzei-me com 2 delas quando fui a Tujal. Não se compara, amados, o comportamento deste é um missionário, Santo Messi, e o outro, eu não sei se, eu acredito que ele é bispo, sim, ele é bispo, é português. Foram de uma humildade, amados, e de uma mansidão a tratar comigo. Enquanto que outros estavam ensubebecidos, arrogantes, vestidos de trevas, a tratarem comigo como se fossem o dono do mundo, senhores de tudo. Aqueles 2 servos, eu jamais esquecerei. Eu jamais esquecerei desses 2 servos. Esses são 2 dos que não se contaminaram. Têm as vestes brancas. Está ali quando o Senhor me mandou ler isto. Eu fiquei amado. Ele diz: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, porque tenho feito as boas obras. E confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amados, você não espera que
você está a servir a Deus pregando o evangelho que ele não se vem a cumprir. A igreja, pastor, só porque acha que já prega, já conhece Bíblia atrás e frente, ele esquece. Amados, eu tinha lido Apocalipse uma vez e nem era muito tempo, já nem me lembrava da igreja de Sardes. E poderia, de tudo que o Senhor me tem dito, eu poderia ter dito, isso é a igreja de Sardes. Mas eu não tinha lembrado. Então, cada igreja tem o seu ministério. Você, pastor, fica quieto. Não interfiras na missão do Senhor. Se nem o Judas conseguiu parar a missão que Jesus Cristo veio fazer à terra, ele levantou uma líder, uma profeta, para cumprir o propósito dele. Ele vai permitir que você, pastor, com a tua boca suja, cheia de inveja, pelo ministério de um do outro, interfira. O que vai acontecer com você se você não se arrepender é o estilhaço da maná cair para cima de você e para as tuas ovelhas. Portanto, fica quieto. Deus ama a prosperidade do seu povo. 2024 é o ano de prosperidade para mim, amados. Profecias vão se cumprir. E eu estou mesmo ansiosa que elas se cumpram. Muitas já se cumpriram. Muitas. Muita profecia que o Senhor me deu já se cumpriu. Na íntegra. Eu sou feliz, amados. Só que a obra é dura. Choramos todos os dias. E eu não me importo de chorar. E mulher gosta mesmo de chorar. E chorar faz bem à alma. Alivia e traz o refrigério. Se estivermos a chorar com atitude correta. Para aliviar e para... Nós temos que... Deus é um Deus que chora, amados. Cada alma que se perde, Deus chora. Porque se Deus, o Todo-Poderoso, chora, por que não choro eu? Porque vou eu armar-me que sou craque, que sou forte. Quem é forte se Deus não for contigo? Nós não somos fortes. Então, a mensagem de hoje é: não interfira no momento que Deus está a tratar com a sua igreja, com o seu povo. São milhões de povos a caminharem para o inferno. Povo que ama ao Senhor. Povo da Maná ama ao Senhor. Povo da Maná quer ver o Senhor. O povo da Igreja Católica ama ao Senhor. O povo da Igreja Católica quer ver o Senhor. Mas estão enganados. Estão mortos espiritualmente. Acha que o Senhor, se Deus existe, vocês acham que vai ficar assim? O Senhor que criou a terra vai deixar assim, as coisas continuarem assim? Jesus Cristo, ele tem um rio de autoridade para governar, amado. Deus deu-lhe um rio de autoridade. Deus o coroou Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, pela sua obediência, humildade em servir ao Senhor como servo. É Filipenses capítulo 2, vai lá ler. Ele tem uma missão, ele tem uma responsabilidade para com as suas igrejas. Cada alguém que vai na presença dele, a oração são todas ouvidas. Nem todas as orações são respondidas por causa do nosso pecado. Mas todas as orações literalmente são ouvidas. E fica escrito. Fica registrado. Você já viu? Se Deus fosse Deus que não lida com o passado, como é que a tua vida seria hoje? A oração que você já vem orando desde 2001, leva tempo, às vezes, Deus a responder. 10 anos. Quanto tempo o Abraão ficou à espera do filho da promessa? A promessa de Deus leva tempo a cumprir. Porque a promessa de Deus muitas vezes todas as vezes passa pelo teste do tempo. A promessa de Deus passa pelo tempo da nossa santificação, o tempo que levamos a negar o pecado para que Deus possa cumprir a sua promessa. Então, Deus trata com o passado, sim. Não me venha cá dizer, águas passadas, cala a boca, você não sabe daquilo que eu estou a tratar. Enfia o teu acho no teu bolso antes que a bomba também caia para cima de você. Não ajuda o outro a pagar o seu pecado. Deixa cada um pagar o seu pecado. Eu não quero pagar o pecado de ninguém. Por isso não vem com apontar o dedo. Se você não quer ajudar a outra pessoa a pagar o seu pecado, não aponte o dedo. Não murmure. Não critique. Ore. Ore. Porque senão, não julgueis. O Mateus 7 cumpre na tua vida. Não julgueis para que não sejais julgados. Com a mesma medida com que tu julgares e medires, também te medirão de novo.
Então, todos nós temos pecados, mas cada um dentro da sua igreja conhece qual é a visão. Cada um dentro da sua igreja sabe o que Deus fala no oculto, sabe o que ele deve pregar e sabe o que ele não deve pregar. Aquilo que eu passo é a permissão de Deus. O que está nos bastidores, você não sabe, fica quieto, não critica. Não ajude o outro a pagar o seu pecado. Eu não quero pagar o pecado de ninguém. Diante do tribunal de Deus, quando eu vou me apresentar, eu quero falar do meu pecado. Eu não vou dizer, ai Senhor, por causa daquele, eu não fiz aquele, falou assim, eu também fiquei. Deus não vai considerar. Porque cada cabeça, cada sentença, a salvação é individual. E com isso, amados, eu deixo aqui essa mensagem, esta profecia do Senhor. Vai lá ler 1 de João, capítulo 1 e 2, o perdão dos pecados. Renuncia ao pecado. Se você é igreja em todo, examina-te a ti mesmo. Todos nós somos enganados de uma forma ou outra. O diabo engana todos de uma forma ou outra. E Deus vê. Por isso é que a misericórdia dele dura para sempre. Porque ele sabe quando nós estamos a ser induzidos. E como ele sabe que nós somos induzidos, caímos em transgressão e ficamos cegos, estamos cegos, ele envia alguém para falar. Cabe a nós escolher arrepender ou continuar no pecado. E a igreja Maná escolheu continuar no pecado e ainda me condenar a mim. A igreja católica continua a viver no pecado e condenar e vir atrás de mim com bruxarias pronta a matar. Mas você, se realmente conhece a Escritura, vive a Escritura e tem relação íntima com Deus, respeite a Deus, teme a Deus e tenha medo do mundo. Tenha medo do mundo, amados. E tema a Deus. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Respeite a Deus. E preocupe-se sim com o juízo. Porque nós muitas das vezes achamos que estamos bem diante de Deus e não estamos. Só Ele sabe até que ponto as nossas vestes estão limpas. Só Deus sabe. Então não tome por usurpação que você está bem diante de Deus. Porque durante 24 horas, amados, sem nos apercebermos, nós pecamos. Só Deus que sonda os corações, esquadrinha os rins. Só Ele sabe. Então seja humilde. Mais uma vez eu exorto a humildade, a mansidão e ajudar o outro. Ore, perdoe, dê benefício de dúvida. Nem tudo é para criticar. E se tiver que falar, fale pelo versículo bíblico, para que a pessoa vá e vê, não, essa pessoa está a exortar. A palavra de Deus assim diz. Para que todo mundo seja edificado. De crítica, já deixa o mundo criticar, amados. A igreja está em pecado, ou a igreja está em decadência a nível mundial. Jesus Cristo falou. Ele me revelou 5 igrejas. Se ele vier para aqui, para buscar a igreja dele hoje, em todo o mundo, as cartas às 7 igrejas simbolizam as igrejas todas na face da terra. Se ele vier hoje, só 2 igrejas estão prontas para subir. Eu não sei fazer essas contas, que eu não sou boa matemática. Estatisticamente, você faça as contas. A igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. Quantas são na terra? E outras igrejas, da Éfeso e por aí fora, Tiatira, por aí Laodiceia. Quantas são aqui na terra? É para você ver, 5 delas não subirão. É para você ver quantas igrejas estão em decadência, quantas igrejas estão em apostasia. E você se vai vivendo e criticar as igrejas. Amado, você está a acumular condenação para ti mesmo. Trata de santificar você. Trata de fazer melhor. Se você acha que é bom, ajunta-te a uma delas para fazer a diferença, para fazer melhor.
esta é a melhor atitude a fazer do que parar, criticar e ver e criticar e criticar. Porque quando você senta e critica, você está se escrito no céu. Você está a falar contra a igreja de Cristo. Deus não se deixa escarnecer. E condenação virá para você. Então não critique, não. Se criticou no ano passado, não critique. Eu quando falo das igrejas, amados, não é criticar. Eu estou a exortar. Porque Deus vê o meu coração, Ele sabe o que é que Ele me está a mandar fazer. Esta é a minha missão. Eu estou a cumprir uma missão. Eu estou sentada com Jesus Cristo. Ele é que me guia, amado. Ele me deu o sonho. Ele está comigo abraçado. Então não meta onde você não é chamado, onde você, coisa que teu olho não viu, não, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração. Você não sabe o que está a acontecer, quem está por detrás dela. Então, olha, esta é a minha exortação para o ano 2024. O Senhor, a justiça e o juízo do Senhor vem para tratar com o pecado do passado. Então, o pecado é para largar. Esquecer, a gente não esquece. Usa do teu pecado para falar, exortar o outro. Ora, não vais lá, eu já estive lá e não me ajudou. Problemas deve-se esquecer, sim. Deve ficar para trás. Mas lembra que ninguém sofre de amnésia. Então exorta a mudar de pensamento para que o teu pensamento positivo influencie o teu sentimento e aquilo que está no teu coração traga boas atitudes. O teu comportamento seja melhor. O teu comportamento seja de fé, de edificação para ti mesmo, primeiramente para ti. Tudo o que fazemos é primeiramente para nós. Somos nós que recebemos e vai então afetar aqueles que estão à nossa volta. Se for positivo, vai sempre edificar. Se não for, vai sempre destruir. Pense sempre em edificar. Mesmo que é algo destrutivo que você está a ver, quando venha exortar, exorte de uma forma para edificar, não para destruir mais. Amém, amados? Deus abençoe. Que o dia hoje seja um dia cheio de bênção, cheio de poder, de mão poderosa do Senhor sobre você. Que o Espírito Santo de Deus continue a te guiar, fortalecer, te revelar a vontade do Pai e que você esteja predisposto a entrar dentro da vontade do Pai e vencer circunstâncias, vencer problemas. Mas lembre sempre que quando se trata da igreja do Senhor, quando se trata de justiça e juízo do Senhor, vai tratar com o passado. Amém? Deus te abençoe.